Durante muitos e longos anos, Lucas foi apenas aquele homem. O cara do café. Não tinha nome próprio para aqueles que compartilhavam o edifício comercial com ele. Nem rosto tão bem definido nas memórias das pessoas. Era simplesmente uma figura que aparecia toda manhã, pontualmente, empurrando um carrinho de metal simples com rodas que rangiam um pouco à esquerda. Um carrinho que levava consigo garrafas térmicas com café coado, copos descartáveis empilhados em torres frágeis, açúcar e adoçante em sachês, e aquele sorrir constante que quase ninguém retribuía. Lucas chegava sempre antes do sol clarear completamente o horizonte. Quando o edifício ainda estava envolto em aquele silêncio particular das manhãs em grandes cidades, quando o vento gelado de São Paulo cortava o rosto daqueles que se apressavam pelas ruas. Ele estacionava seu carrinho em um canto estratégico do saguão, logo depois das catracas, e esperava. Esperava pacientemente pelo primeiro executivo que desceria do elevador com os olhos fixos no celular, apressado, sempre apressado. Esperava pelo gerente que passaria por ali cumprimentando ninguém em particular. Esperava por aqueles que chegavam com o casaco bem passado, a gravata impecável, o relógio brilhando no pulso como um troféu de guerra contra o tempo. E quando eles vinham, Lucas oferecia seu café com um sorriso genuíno que irradiava de seu rosto como a única coisa real naquele edifício de vidro e aço. Um sorriso que comunicava bondade, humildade e uma aceitação daquele lugar que ele ocupava no mundo. Alguns pegavam o café sem nem olhar em seu rosto. Passavam como se ele fosse um equipamento, uma máquina automática que casualmente falava e respirava. Outros falavam com ele como se conversassem através de vidro à prova de som, como se pudessem vê-lo mas não conseguissem verdadeiramente ouvi-lo. Havia ainda aqueles que simplesmente fingiam não vê-lo, desviando o olhar como se houvesse algo de contaminante naquela presença humana que oferecia apenas café e educação. Lucas nunca respondeu com grosseria a nenhum daqueles gestos. Nunca permitiu que a frieza alheia se tornasse hostilidade em suas palavras. Quando alguém o ignorava, ele apenas ajustava o carrinho, respirava fundo e seguia em frente para o próximo cliente. Quando alguém o desprezava, ele simplesmente oferecia seu café com ainda mais gentileza, como se aquele desprezo fosse apenas uma ilusão temporária que em breve se dissiparia. Todos os dias era a mesma coisa. O mesmo carrinho. As mesmas garrafas térmicas. O mesmo sorriso. A mesma educação. Mas havia algo nos olhos de Lucas que ninguém conseguia alcançar. Havia uma profundidade ali, uma inteligência contida, um conhecimento que parecia fazer seu olhar mais pesado do que esperado. Havia histórias em suas mãos, marcas que o tempo não conseguia apagar completamente. Observava-se nele uma certa resignação, mas também uma paciência que não era do tipo passivo. Era uma paciência ativa, vigilante, como a daquele que espera o momento certo para algo que sabe inevitavelmente virá. Ninguém imaginava. Absolutamente ninguém entre aqueles que passavam apressados por aquele saguão conseguia imaginar que, antes de vestir aquele avental surrado e desbotado, antes de empurrar aquele carrinho simples pelas manhãs frias de São Paulo, Lucas havia sido um dos maiores engenheiros de software do país. Não era um dos bons. Não era um dos promissores. Era um dos maiores. O tipo de profissional que universidades citavam como exemplo de excelência. O tipo de gênio que outras empresas tentavam contratar oferecendo fortunas. Uns 10 anos atrás, Lucas era uma pessoa completamente diferente. Ou talvez, pensando melhor, era a mesma pessoa em uma versão que o mundo conseguia compreender e valorizar. Naquela época, ele comandava uma empresa de tecnologia que havia crescido exponencialmente. Valor de mercado na casa dos milhões de reais. Escritórios em 3 cidades diferentes. Clientes que representavam os maiores nomes do país, empresas que dependiam de seus sistemas, sua visão, sua capacidade de antecipar problemas antes que eles se transformassem em crises. Lucas era jovem naqueles dias. Tinha pouco mais de 35 anos, mas possuía aquela idade que não é medida em rotações ao redor do Sol, mas em competência acumulada. Era genial, inegavelmente.
Seus códigos eram elegantes, eficientes, praticamente poéticos na forma como resolviam problemas complexos. Era respeitado pelos seus funcionários, temido pelos seus concorrentes, admirado por aqueles que compreendiam tecnologia ao nível que ele compreendia. Tinha uma mulher que o amava, filhos que cresciam vendo seu pai como um homem importante, uma casa que refletia seu sucesso, um carro que sussurrava poder cada vez que ele ligava o motor. Viajava para conferências internacionais. Dava palestras para públicos que pendiam de seus lábios. Recebia prêmios que enfileirava em sua sala de escritório. Era respeitado nos círculos que importavam. Tinha amigos, ou assim pensava, pessoas que ligavam para cumprimentá-lo, que o convidavam para jantares, que se sentavam ao seu lado em eventos importantes. Havia fotógrafos que registravam sua entrada em salas de seminários. Havia jornalistas que queriam sua opinião sobre tendências tecnológicas. Havia investidores que sonhavam em ser seus parceiros. Mas tudo mudou em um período que Lucas ainda conseguia localizar com exatidão em sua memória. Foi em uma quinta-feira de primavera, quando as ruas estavam cheias de flores roxas caindo das árvores. Ele havia descoberto algo que não deveria ter descoberto. Algo que se escondia nos números de seus clientes maiores, um esquema intrincado de corrupção que envolvia não apenas seus investidores, mas também gente grande, gente importante, gente que tinha conexões que se estendiam para além do mundo dos negócios e penetravam profundamente nas estruturas governamentais. O esquema era sofisticado. Financiamentos fictícios. Projetos que nunca existiram. Dinheiro que circulava em círculos para lavar a origem duvidosa. Lucas havia descoberto porque era a natureza de sua genialidade, enxergar padrões. Ver anomalias onde outras pessoas viam apenas números. Compreender a lógica perversa por trás de operações que estavam cuidadosamente camufladas. Quando suas mãos tocavam teclados, quando seus olhos percorriam linhas de código e registros de transação, algo dentro dele simplesmente sabia onde procurar pela mentira. E quando encontrou, Lucas fez aquilo que sua consciência lhe ordenava fazer. Aquilo que qualquer pessoa com algum senso de justiça deveria fazer. Ele denunciou o esquema. Procurou pessoas certas. Autoridades, jornalistas que pudessem expor a verdade. Reuniu documentação meticulosa, evidência irrefutável. Compilou tudo em um relatório que era praticamente uma obra de arte forense digital, explicando cada transação suspeita, cada movimento de dinheiro, cada elo da corrente criminosa. Esperava que a verdade tivesse poder. Esperava que fazer a coisa certa resultasse em consequências justas. O que aconteceu em seguida foi rápido e devastador. Em poucas semanas, coisas começaram a desmoronar. Não da forma que Lucas imaginava. Não com investigações estruturadas e prisões de colares brancos. O que aconteceu foi mais sutil, mais eficiente, mais completamente destruidor. Seus maiores clientes simplesmente sumiram. Contratos que representavam 70% de sua receita foram cancelados da noite para o dia, com e-mails frios explicando que tinham encontrado outras soluções, que as necessidades da empresa haviam mudado, que infelizmente não havia mais espaço para aquela parceria. Financiadores que haviam investido pesadamente em sua empresa de repente se afastaram, lembrando-se de compromissos anteriores, de outras oportunidades mais promissoras. Depois vieram os processos judiciais. Múltiplos, coordenados, precisos. Ele foi acusado de roubo de propriedade intelectual, de fraude contra seus próprios clientes, de violação de confidencialidade. Cada acusação era construída com uma cuidade que evidenciava planejamento profissional. Não era verdade. Absolutamente nenhuma delas era verdade. Mas a verdade importava menos do que ele imaginava. A verdade, descobriu Lucas amargamente, era apenas uma ferramenta entre muitas que pessoas poderosas podiam usar ou descartar conforme lhes convinha. Seu nome foi cirurgicamente destruído. Jornalistas que antes o procuravam para comentários agora o ligavam para pedir sua versão dos fatos enquanto claramente já haviam decidido qual era a história real. Matérias saíram pintando-o como um gênio instável, alguém que havia ido longe demais, que havia permitido que o sucesso subisse à sua cabeça. Havia insinuações de que talvez houvesse alguma verdade nas acusações, que onde havia fumaça provavelmente havia fogo.
Seus amigos, aqueles que ele pensava conhecer bem, desapareceram. As ligações cessaram. Os convites pararam de chegar. Pessoas que o viam em restaurantes simplesmente viavam para longe, como se aproximar-se dele pudesse ser contagioso. Sua esposa, que havia sido seu suporte durante aqueles primeiros tempos turbulentos, não conseguiu lidar com a pressão. Não era um ato de traição deliberado, Lucas conseguia ver isso agora com clareza. Era simplesmente humano. Ela tinha filhos para proteger, uma reputação familiar para manter, uma vida que não merecia ser destruída pela situação em que ele havia se colocado. Ela o amava, ele acreditava nisso, mas havia coisas que o amor não conseguia suportar. Quando ela saiu, levando consigo as crianças, Lucas sentiu como se o último fio que o ligava ao mundo anterior tivesse sido cortado. A empresa desabou em questão de meses. Sem clientes, sem investidores, sem reputação, não havia mais nada a sustentar. Teve que vender ativos com desespero, por uma fração do valor. Pagou advogados que não conseguiram fazer muito. Perdeu a casa quando não conseguiu pagar a hipoteca. O carro foi vendido. As economias que havia acumulado durante anos de sucesso evaporaram em fumaça de despesas legais. Sem dinheiro, sem amigos verdadeiros, sem oportunidades que alguém de sua idade e histórico conseguisse encontrar facilmente, Lucas teve que recomeçar do zero. Literalmente do zero. Aquele grau de queda livre existencial que força uma pessoa a questionar se ainda merecia existir, se sua vida tinha algum valor além do número de dígitos em sua conta bancária. Ele passou um tempo na rua. Não por escolha, mas por necessidade, porque não tinha outro lugar para ir. Dormiu em albergues. Comeu em filas de distribuição de alimento. Trabalhou em coisas que nunca imaginaria trabalhar. Carregador em supermercados, faxineiro em edifícios comerciais, ajudante em obras. Seu corpo se adaptou à pobreza física como sua mente tentava se adaptar à pobreza de perspectiva. Gradualmente, através de um programa social que oferecia treinamento para desempregados, Lucas encontrou uma posição modesta como técnico de suporte. Não era grande coisa, mas oferecia um salário pequeno e consistente. Aluguel barato em um bairro periférico. Possibilidade de não ser invisível aos olhos da lei de uma forma que virava-se encarcerado por vagabundagem. E depois, alguns anos atrás, Lucas viu um anúncio simples em um mural de emprego. Procurava-se vendedor de café para edifício comercial no centro de São Paulo. Experiência com atendimento ao público. Disponibilidade para horário matutino. Salário modesto com possibilidade de gorjeta. Quando Lucas leu, algo dentro dele se moveu. Uma intuição. Um instinto que não conseguia nomear completamente. Decidiu se candidatar. E quando viu que o edifício em questão era aquele mesmo, aquele exato edifício onde sua empresa havia fornecido serviços, aquele lugar que era a sede de uma das corporações que havia participado do esquema, que havia se beneficiado de sua denúncia ser abortada, que havia lucrado enquanto ele descia ao fundo do poço, Lucas compreendeu que havia chegado o momento. Aceitou o trabalho. E assim começou uma outra vida. Uma vida menor na aparência, mas que ocultava um propósito que Lucas tinha claramente em sua mente a cada amanhecer quando acordava, a cada passo que dava empurrando aquele carrinho miserável. Todos os dias, enquanto empurrava seu carrinho de café, enquanto oferecia bebida quente com um sorriso, Lucas observava. Ouvia conversas nas elevadores quando os executivos entravam e saíam, conversas que assumiam que o homem do café não era humano o suficiente para realmente processar informação. Via documentos deixados sobre mesas perto de onde ele limpava. Entendia a estrutura de negócios pelo padrão de estresse nos rostos de gerentes que passavam por ele. Conhecia os problemas da empresa porque as pessoas falavam livremente perto dele, como se ele fosse invisível. Ele ouvia decisões erradas sendo tomadas. Risadas falsas de pessoas que fingiam compreender tecnologia quando claramente não compreendiam. Planos que eram tecnicamente inviáveis sendo discutidos com confiança. Escolhas de software que eram francamente desastrosas do ponto de vista de alguém que realmente conhecia a área. Ele via departamentos inteiros tomando decisões que um menino de 20 anos que havia passado 2 semanas estudando o assunto poderia identificar como equivocadas.
Era uma posição estranha, a de alguém que via todos os pontos cegos de uma organização, que compreenda profundamente as fraquezas de seus sistemas, que poderia desmantelar sua infraestrutura digital com os olhos fechados, e que ao mesmo tempo era invisível para todos aqueles que tomavam as decisões. Havia uma sensação perversa de poder nisso, uma inteligência silenciosa que ninguém conseguia reconhecer. Havia também dor, raiva contida, e uma paciência que se acumulava dia após dia como juros compostos sobre uma dívida que o mundo jamais reconheceria. Lucas esperava. Sabia que algo aconteceria eventualmente. Coisas ruins sempre acontecem com sistemas que não são mantidos corretamente, com organizações que não respeitam a estrutura tecnológica que as sustenta. Uma pessoa que compreenda o suficiente do funcionamento de grandes máquinas digitais sabe que elas podem desabar. Sabe exatamente como e quando. Apenas tem que esperar a oportunidade se apresentar. Então um dia, depois de que Lucas havia praticamente perdido a conta de quantas manhãs havia passado com seu carrinho naquele saguão, tudo mudou de repente. Era uma terça-feira. Uma terça-feira comum, o tipo de dia que passa sem deixar marcas, sem indicações especiais de que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Mas logo cedo naquela manhã, antes mesmo de Lucas chegar com seu carrinho de café, algo se quebrou nos sistemas da empresa. Não era um pequeno problema. Era algo maior, mais fundamental. Um erro de integração entre os servidores principais e a plataforma em nuvem onde a empresa armazenava praticamente toda a sua informação operacional. Dados de transações, registros de clientes, projetos em andamento, tudo estava inacessível. Não era o tipo de coisa que durava meia hora e era resolvida. Era o tipo de coisa que poderia levar horas, ou dias, ou potencialmente semanas, dependendo da gravidade do erro e da competência daqueles encarregados de resolvê-lo. A cada minuto sem acesso àquele sistema, a empresa estava perdendo dinheiro. Clientes não conseguiam acessar suas contas. Transações pendentes ficavam presas. A operação inteira começava a desabar como um castelo de cartas mal construído. A essa altura do dia, logo nas primeiras horas da manhã, o caos já havia tomado conta dos andares superiores do edifício. Lucas sabia disso porque conseguia ouvir as ondas de pânico viajando para baixo pelo vão do prédio, os ecos de vozes elevadas, o tom urgente de pessoas que começavam a compreender que aquele dia não seria ordinário. Técnicos foram chamados. Gente de departamentos de TI que normalmente trabalhava em problemas bem menores, problemas de nível de suporte que envolviam resetar senhas e reiniciar computadores. Eles subiram para os andares superiores com expressões de inquietude no rosto, carregando cabos e levando perguntas que não eram capazes de responder. Pessoas de fora foram chamadas. Consultores de empresas terceirizadas que forneciam suporte técnico. Especialistas em nuvem que fora voando da base de clientes como pombas despachadas em uma emergência coordenada. E nenhum deles conseguia resolver. O problema se aprofundava a cada tentativa que faziam para consertá-lo. Cada intervenção parecia gerar novos problemas adjacentes, como se o erro original fosse apenas a ponta de um iceberg de complicações que se estendia mais profundamente do que alguém havia conseguido perceber. Executivos começaram a aparecer nos andares de engenharia, coisa que normalmente não faziam. Gerentes gritavam instruções que não faziam muito sentido. Havia palpites sendo oferecidos como fatos técnicos. Havia decisões sendo tomadas por pessoas que não tinham qualificação para tomá-las. Lucas ouviu tudo isso. Não porque fosse dito a ele, mas porque o edifício inteiro reverberava com a energia da crise. As portas dos elevadores se abriam e fechavam constantemente. Rotas de evacuação de emergência eram traçadas na mente daqueles que começavam a pensar em quanto tempo tinham antes de algo muito ruim acontecer. Conversas telefônicas vazavam pelos dutos de ventilação. Gente passava por Lucas ainda mais apressada do que de costume, nem sequer percebendo que ele estava ali. Naquele momento, enquanto o caos se desenrolava acima dele, Lucas estava servindo café para um executivo que descia para a rua, provavelmente para fazer uma ligação importante longe dos olhares. Ouviu fragmentos de conversa enquanto o homem falava ao telefone, explicando a situação para alguém que Lucas pôde inteligentemente presumir ser um investidor, ou um cliente importante, ou algum tipo de figura de autoridade. A integração do servidor com a nuvem estava corrompida. Havia falha em múltiplos pontos de sincronização de dados.
Os técnicos não conseguiam identificar o ponto de origem da falha. Potencial perda de dezenas de milhões de reais em transações não processadas. Reputação da empresa em risco. Clientes começando a desligar. Possibilidade de que levasse semanas para restaurar tudo. Lucas ouvia, e aquela mente que havia sido forjada em laboratórios de engenharia de ponta, que havia resolvido problemas de escala global, que havia compreendido a elegância de sistemas complexos como poucos conseguem compreender, Lucas estava mapeando a falha completamente em sua cabeça. Ele podia ver onde o erro estava. Podia ver como ele se propagou. Podia ver exatamente o que precisava ser feito para corrigi-lo. Meia hora se passou. Depois 1 hora. A situação começou a ficar ainda mais crítica. Lucas ouviu uma conversa entre 2 diretores que desceram para o saguão buscando alguma forma de escapismo mental. Um deles parecia estar em pânico genuíno, falando sobre como talvez fosse necessário avisar aos investidores que havia um risco significativo de que a empresa não sobrevivesse a uma crise assim. Falava sobre como o mercado iria reagir, como ações desabariam. Como tudo que eles haviam construído estava à beira de desabamento porque ninguém que trabalhava lá entendia o suficiente de tecnologia para manter sistemas básicos funcionando. Lucas respirou fundo. Aquele era o momento, compreendeu. Não era sobre vingança. Não era sobre fazer aquelas pessoas sofrerem tanto quanto ele havia sofrido. Era sobre aquilo que era certo fazer. Era sobre usar o que ele tinha, o conhecimento que ninguém conseguia retirar dele, para impedir que uma situação ruim ficasse irreversivelmente pior. Ele colocou o carrinho de café em um canto seguro, limpou as mãos em seu avental e caminhou em direção aos elevadores, subindo para os andares superiores onde o caos estava alcançando seu pico. Quando chegou ao andar onde a maioria dos executivos e técnicos estava concentrada, abrindo portas de salas, conferindo monitores, discutindo soluções que não faziam sentido, Lucas parou por um momento. Ninguém o havia notado ainda. Era como se ele continuasse invisível mesmo estando ali, mesmo que sua presença alterasse a composição do ar daquele espaço. Ele respirou fundo, reunindo coragem não para o que estava prestes a fazer, mas para enfrentar aquilo que viria depois. Então ele bateu na porta da sala de conferência onde os maiores executivos estavam reunidos, tentando coordenar uma resposta ao caos que o cercava. Silêncio. Completo, total silêncio. Todos os olhos se viraram para ele. Olhares de espanto, de confusão, de irritação. Havia ali o diretor de operações, o vice-presidente executivo, o chefe de TI, pessoas cujos nomes Lucas conhecia porque sua empresa anterior havia feito negócios com alguns deles anos atrás e que certamente não o reconheciam agora. O diretor de operações, um homem que Lucas havia visto em fotografias de negócios, que aparecia regularmente em apresentações de slides sobre história corporativa. Esse homem olhou para ele com aquela mistura de desdém e incompreensão que caracteriza alguém vendo uma ferramenta que não consegue utilizar adequadamente. E disse, com tom de voz que sugeria que a resposta era óbvia: "O que você quer? Nós não temos tempo para café agora." Houve risos contidos. Risadas daquelas pessoas que precisavam de um momento levíssimo de leveza diante da pressão que sentiam. Risos que mais soava como o latido de cães que reconhecem hierarquia, que compreendem que ali havia uma pessoa inferior e que zombaria dela era uma forma de reafirmar posição. Um outro executivo, talvez um vice-presidente ou um gerente sênior, complementou: "Sério, cara, a gente tá em crise aqui. Só vem vender café pra gente depois que isso tudo passar. Se é que vai passar." Mais risos. Uma risada que se espalhou pela sala como um vírus, infeccioso e cruel. Lucas viu pessoas se permitirem um breve instante de frivolidade, pessoas que estavam com medo e que usavam aquele medo como combustível para desprezo. Mas Lucas não fez nada. Não respondeu com raiva. Não permitiu que a injustiça do momento o desviasse de seu propósito. Simplesmente esperou que a risada se dissipasse, aquele som que era feito de todas aquelas bocas que nunca havia considerado que ele pudesse ser mais do que aquilo que parecia ser. E quando o silêncio retornou, quando finalmente conseguiram sua atenção novamente, Lucas falou com uma calma que era quase sobrenatural considerando tudo aquilo que ele havia experimentado. Ele disse que se o problema fosse a integração do servidor com a nuvem,
Se houvesse falhas na sincronização de dados entre os pontos de um endpoint primários e secundários, se o erro fosse do tipo que ele suspeitava que era, então ele poderia ajudar. Poderia resolver. Poderia reverter o caos que o cercava. Aquelas palavras saíram de sua boca com a precisão e a confiança de alguém que conhece exatamente aquilo que está dizendo. Não havia hesitação. Não havia dúvida. Havia apenas a afirmação de um fato que ele conhecia com tanto desembarque quanto conhecia a sua própria respiração. A sala congelou. Aquela frivolidade desapareceu instantaneamente, substituída por uma espécie de espanto mudo. Pessoas que haviam acabado de rir agora o miravam com expressões que sugeriam que talvez tivessem ouvido errado. O diretor de operações piscou vagarosamente, como se tentasse processar aquilo que havia acabado de ser dito. "Você?" perguntou, e sua voz carregava aquela mistura de incredulidade e quase amusemente magoado. "Você, o cara do café." Não havia desprezo aberto na sua voz, não exatamente. Havia simplesmente a constatação de uma impossibilidade. A compreensão de que alguém que servia café, alguém de quem ninguém conhecia sequer o nome completo, alguém que praticamente não tinha presença naquela hierarquia corporativa, que essa alguém estivesse sugerindo que poderia resolver um problema que especialistas caros estavam falhando em resolver era simplesmente risível. Lucas respirou profundamente. Olhou para aquele homem, para aquelas outras pessoas na sala, e compreendeu naquele instante exatamente como era ser verdadeiramente invisível, ser alguém cuja inteligência, cuja competência, cuja humanidade básica era tão completamente ocultada por uma primeira impressão que nenhuma quantidade de conhecimento conseguiria penetrar aquele véu. Mas ele não precisava ser reconhecido. Não precisava que acreditassem em sua palavra. Ele apenas precisava mostrar. Caminhou em frente para o computador que estava sendo usado pelos técnicos. Era uma máquina padrão, nada de especial, hardware que qualquer pessoa moderna usaria para trabalho executivo. Aqueles que estavam sentados próximo ao monitor se afastaram, não porque confiassem em Lucas, mas porque havia algo na forma como ele se movia que sugeria que faria aquilo independentemente de suas permissões. Suas mãos começaram a se mover pelos teclados, seus dedos encontrando sequências de caracteres com a memória muscular de alguém que havia passado metade de sua vida conversando com máquinas dessa forma. Abriu terminais. Navegou através de arquivos de configuração. Pediu acesso para scripts de sistema que normalmente requeriam aprovação de múltiplos níveis. Enquanto as pessoas ao seu redor assistiam em silêncio chocado, Lucas traçava o caminho que o erro havia percorrido através da infraestrutura digital da empresa como se estivesse lendo um mapa que tinha estudado durante anos. Então ele o viu. A falha. Simples, elegante e completamente óbvia uma vez que alguém sabia exatamente para onde procurar. Havia um conflito de versão entre dois métodos de sincronização que estavam tentando operar simultaneamente. Cada um achava que o outro estava transmitindo dados incorretos, então ambos entravam em um estado de rejeição, recusando sincronizar qualquer coisa até que o outro fosse desligado. Mas ninguém havia desligado nenhum dos dois corretamente, então ficava um processo corrompido continuando a funcionar, gerando erros indefinidamente. Lucas digitou uma série de comandos. Não eram muitos. Talvez 20 linhas de código, instruções escritas com tal economia de movimento que pareciam poesia. Instruções que isolavam o processo corrompido, que matavam suas múltiplas instâncias simultaneamente, que obrigavam uma reinicialização controlada da sincronização com um protocolo seguro. Executou os comandos. A sala inteira reteve a respiração. Ele aguardou talvez 10 segundos, que pareceram se esticar como 12 horas, enquanto o sistema processava aquilo que ele havia instruído. E então, com uma suavidade que era quase anticlímax diante de toda a atenção, as telas começaram a piscar. Os dashboards que haviam estado vermelhos de erro começaram a voltar à vida. Dados começaram a fluir. Sincronização começou a acontecer normalmente. Os indicadores que monitorizavam a saúde dos sistemas começaram a passar do vermelho para laranja, depois para amarelo, depois para um verde perfeito. A integração estava restaurada. Os dados estavam sendo sincronizados corretamente. A crise havia terminado. Tudo aquilo havia levado talvez 5 minutos de seu tempo. 5 minutos. E tudo que era impossível alguns minutos antes agora era possível novamente.
Tudo que estava perdido estava agora recuperado. Havia talvez R$1 milhão em transações que havia estado penduradas em risco. Havia a reputação inteira da empresa que havia estado à beira de um desastre completo. Havia clientes que estavam prestes a desligar, contratos que estavam prestes a ser cancelados, investidores que estavam prestes a retirar sua confiança. Havia executivos que estavam literalmente minutos afastados de conversar com seus conselhos de diretores sobre como começar a liquidar ativos. E agora tudo estava bem. Ninguém disse nada. A sala estava em silêncio absoluto. Não era o silêncio normal de uma sala em espera. Era algo diferente. Era o silêncio de pessoas cuja compreensão de uma situação inteira havia sido invertida em literalmente 5 minutos. O silêncio de quem havia acabado de assistir a algo que contradizia completamente suas assunções sobre o mundo. Um dos executivos, um homem mais velho que parecia ser talvez o vice-presidente de algo importante, começou a fazer uma pergunta. Sua voz saiu trêmula, incerta. Quem é você? Era uma pergunta simples. Uma pergunta que deveria ter uma resposta igualmente simples. Um nome, talvez uma descrição profissional. Mas aquela pergunta carregava muito mais peso. Não era sobre identidade factual. Era sobre quem ele era realmente, qual era a natureza de uma pessoa que podia parecer invisível ao olho nu e que ao mesmo tempo possuía conhecimento que podia salvar uma empresa inteira de desastre total. Lucas respirou profundamente. Olhou para aquele homem, para os outros executivos ao redor, para os técnicos que se encolhiam em suas cadeiras compreendendo que havia alguém ali que sabia infinitamente mais do que qualquer um deles. E respondeu com uma voz que era calma, medida, mas que carregava uma espécie de peso acumulado durante anos. Sou o homem que vocês subestimaram por anos. Sou alguém que estava aqui todos os dias, visível e invisível ao mesmo tempo. Sou alguém que poderia ter sido o maior aliado que essa empresa já teve. Mas vocês escolheram desprezá-lo. Escolheram vê-lo como menos do que humano. E eu fiz de mim mesmo a oportunidade de provar, finalmente, quem eu realmente sou. Enquanto ele falava, Lucas sentia algo dentro de si transformando. Não era simplesmente satisfação. Não era apenas validação da resposta que tinha imaginado durante todos aqueles anos servindo café, durante todas aquelas manhãs frias empurrando seu carrinho. Era algo mais profundo. Era a sensação de que finalmente, após um período tão longo que havia começado a parecer infinito, a verdade havia encontrado um caminho para a superfície. Que sua humanidade, sua inteligência, seu valor que havia sido tão completamente negado, finalmente havia sido visto. O diretor de operações se levantou de sua cadeira, e havia aquela mistura de emoções em seu rosto que sugeriam que ele estava finalmente compreendendo a magnitude do que havia acontecido. Outras pessoas começavam a sussurrar entre si. Os técnicos que haviam falhado em resolver o problema estavam olhando para suas próprias mãos como se fossem apêndices alheios, coisas que não lhes pertenciam completamente. Naquele dia, a verdade havia sido revelada. Não através de alguma confrontação dramática de tribunal, não através de jornalistas que finalmente descobriam o que havia acontecido a Lucas anos atrás, não através de uma restauração de sua reputação que pudesse ser reconstruída em uma narrativa clara. A verdade havia sido revelada através daquilo que Lucas sempre conheceu que seria a sua resposta final, sua capacidade, sua competência, sua inteligência inquestionável apresentada não como argumento mas como fato, como realidade que ninguém conseguia negar ou ignorar. E pela primeira vez em muito tempo, quando Lucas saiu daquela sala e começou a descer novamente para o saguão, descendo de volta àquele lugar que havia ocupado durante esses anos, ele permitiu que um sorriso cruzasse seu rosto. Não era um sorriso de vingança. Não era uma expressão de triunfo maligno ou de satisfação perversa. Era um sorriso de paz. Um sorriso de alguém que havia finalmente completado a jornada de se provar para si mesmo, e se soube que o resto do mundo havia testemunhado. A história de Lucas não havia terminado naquele dia, é claro. As consequências daquilo que havia acontecido se propagaram através da empresa como ondas se propagam através de um lago quando uma pedra é atirada em sua superfície. Mas o momento crucial, aquele ponto de transformação onde Lucas havia deixado de ser invisível e havia se tornado real novamente na percepção de todos que o cercavam, esse momento havia sido alcançado finalmente.
Enquanto ele empurrava seu carrinho de café no dia seguinte, cumprimentando as mesmas pessoas com o mesmo sorriso, daquele ponto em frente todos o viam diferente. Todos viam no homem do café algo que não haviam visto antes. Viam alguém que havia estado ali o tempo todo, vendo tudo, compreendendo tudo, esperando pacientemente o momento certo para revelar aquilo que sempre soubera estar ali dentro dele.